Jesus te ama, muito mais do que pedimos e até do que podemos ver, muito além do que pensamos, Ele faz infinitamente mais. Refazer a vida sem lamentar o que passou, quando o dia amanhecer. Se uma lágrima já não te deixa ver que não chegou ao fim, é preciso abrir o coração e ver que Jesus te ama, muito mais do que pedimos e até do que podemos ver, muito além do que pensamos, Ele faz infinitamente. Se uma lágrima já não te deixa ver que não chegou ao fim, é preciso abrir o coração e ver que Jesus te ama, muito mais do que pedimos e até do que podemos ver, muito além do que pensamos, Ele faz infinitamente. Se uma lágrima já não te deixa ver que não chegou ao fim, é preciso abrir o coração e ver que Jesus te ama, muito mais do que pedimos e até do que podemos ver, muito além do que pensamos, Ele faz infinitamente. Se uma lágrima já não te deixa ver que não chegou ao fim, é preciso abrir o coração e ver que Jesus te ama, muito mais do que pedimos e até do que podemos ver, muito além do que pensamos, Ele faz infinitamente mais. Se você estiver aí com a sua Bíblia, qualquer que seja a apresentação dela, gostaria de convidar para a leitura do texto em Gênesis capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso de número 10. Diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. Em algumas versões vai aparecer assim: e usou aquela pedra como um travesseiro. Tá certo? E deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei, a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente,
e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Esta história de Jacó e a visão da escada no sonho é talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E ela, ao mesmo tempo, se encaixa num cenário de vida de uma pessoa que tinha tudo contra ela. Jacó entra no contexto da narrativa bíblica com uma marca imposta pelo seu nascimento e confirmada por uma artimanha de sua mãe, cuja história nós sabemos que foi o roubo da primogenitura de seu irmão. Ele recebe uma bênção que pertencia ao seu irmão, Esaú, e isso vai causar na família um problema muito sério. Diz o texto bíblico que quando Esaú descobriu que Jacó tinha participado de uma armação para roubar a sua primogenitura e receber a bênção de seu pai, ele aborreceu Esaú e o seu coração agora estava cheio de ódio e queria matá-lo. Esta é a narrativa. Você imagina que às vezes você tem um conflito com o seu irmão carnal, um conflito simples, alguma coisa tão assim pequena, e isso já vai trazer para você tantas dores. Agora imagine se você tivesse do seu irmão a promessa de que você estava marcado para morrer. Nós não conseguimos dimensionar. Nenhum de nós, eu imagino, nenhum de nós aqui nesta noite saberia pesar isso. Eu creio que quando as pessoas estão dentro de situações difíceis, vamos começar a pensar dessa maneira a partir de agora. Quando as pessoas estão dentro de situações difíceis, especialmente os cristãos, atravessando algum tipo de problema muito complicado, ou quando chega aquele momento em que você já não tem mais forças para lutar, eu tenho ouvido ao longo do meu trabalho de pastor a seguinte frase: se Deus não mudar a circunstância, Ele pelo menos vai me mudar em relação à circunstância. O problema é que às vezes nem a circunstância muda, e a mudança que se processa dentro da pessoa é uma mudança extremamente negativa. É a pessoa que vai se tornar amarga, pessimista, reativa, defensiva. Ela vai trazer tudo aquilo que o cristão não pode ter. Como é que nós lidamos com esse tipo de situação? Eu listei para você aqui hoje algumas condições que as pessoas colocam quando elas estão em problemas difíceis, e elas descobrem que os problemas não estão sendo resolvidos. Gabinete pastoral, aconselhamento, visitas, convivência, treinamentos, tudo isso me mostrou 4 caminhos. Vamos ver se você se encaixa em algum desses aqui. Normalmente, quando uma pessoa está ali mergulhada em problemas, e os problemas não estão se resolvendo, é comum a pessoa vir e dizer assim: o problema é Deus.
Como é que você explica isso? A pessoa vai dizer assim: Deus tem alguma questão comigo. Ou Ele não me ama, ou Ele me marcou, ou o seu ódio está direcionado para mim. E a pessoa começa a colocar sobre Deus todo tipo de peso acerca da sua realidade humana, circunstancial, problemática. Não sei se você já ouviu isso. Via de regra, pessoas que se afastam de igreja estão brigadas ou com a instituição ou brigadas com Deus. Primeira condição é esta: o problema é Deus. Segunda, a pessoa vem e diz assim: o problema é o outro. Vamos explicar isso. É quando alguma coisa aconteceu e teve, de repente, uma insinuação, até mesmo uma participação de outro. E isso ficou tão pesado na história da pessoa, que ela diz assim: olha, o problema que eu estou vivendo, a culpa é de... Vai jogar a culpa em alguém. O problema real de Jacó era Esaú. Era a atitude de sua mãe. Ele tinha toda a possibilidade de dizer exatamente isso: olha, o meu problema é meu irmão. Quantas vezes você já esteve dentro de situações de problema e você jogou a culpa no outro? Havia um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Sartre dizia o seguinte: o inferno é o outro. Sempre que você tem uma situação difícil, alguém vai infernizar a sua vida. É a segunda condição. Será que você hoje, ou em algum momento, jogou a circunstância na qual você estava envolvido sobre outra pessoa? Duas nós já vimos: Deus e o outro. A terceira forma como as pessoas se posicionam diante de problemas, elas vêm e dizem assim: o problema é o mundo. O mundo que nós estamos vivendo é responsável pelo desvio do meu filho, por exemplo. Aquele filho que estava firme na igreja. Daí a pouco ele está envolvido com o uso de drogas ilícitas. Tomou uma atitude. Entrou em alguma situação que trouxe um problema moral na sua vida, na sua história. E aí a pessoa diz assim: a culpa disso é o mundo. Este mundo que nós estamos vivendo é responsável pela desgraça da sociedade, os problemas morais, políticos, econômicos. Tudo isso é culpa do mundo. Eu ouço as pessoas dizerem isso para mim sistematicamente. Você já jogou a culpa no mundo? Sabe qual é o problema de nós jogarmos a culpa no mundo? É que nós podemos pensar que o mundo nos deve alguma coisa. E aí eu quero cobrar do mundo. Eu jogo sobre a cidade, sobre o país, sobre as realidades humanas, as minhas frustrações para que as minhas necessidades sejam satisfeitas e o mundo me pague o que me deve. Quarta e última situação de pessoas vivendo por problemas. A culpa é de Deus, a culpa é do outro, a culpa é do mundo. Mas eu queria trazer nesta noite, quando você diz assim: o problema sou eu. É difícil, né? A pessoa conscientemente chegar e dizer assim: olha, está vendo essa situação toda? Tudo isso que nós estamos vivendo, as realidades, por mais dolorosas que possam parecer, a pessoa diz assim: o problema sou eu.
Na Bíblia nós temos um único relato em que isso aconteceu. É a conhecidíssima história de Jonas, que foi chamado por Deus para fazer uma missão, e a Bíblia diz que ele comprou uma passagem de navio para Tarsis e fugiu. E a sua fuga da vontade de Deus, sabe o que foi que provocou? Provocou problemas na vida dos outros. E esses problemas começaram ali dentro do navio onde ele estava. Daí a pouco vem uma série de problemas no navio, até que alguém diz assim, olha, tem alguma coisa errada dentro deste navio. Alguém trouxe um grande problema para este navio. E depois que todas as tentativas foram feitas, Jonas disse assim, o problema sou eu. Não é isso que diz a história? Ele assumiu e disse assim, o problema sou eu. Eu estou fugindo da vontade de Deus. Cada vez que alguém decide fugir da vontade de Deus, vai trazer problemas para si e para os outros. Já pensou nisso? As pessoas cantam na igreja dizendo assim, dá-me um coração igual ao teu. Usa-me. Faça em mim o teu querer. Aí Deus olha e diz assim, eu vou fazer. E ela, né, como diz o carioca, mete o pé. Arranja problemas para si e para os outros. Aprenda com a história de Jonas. A história de Jacó, nós não vamos contá-la, eu só quero trabalhar em cima desse trecho da visão da escada, que é um trecho conhecido de todos aqui. Vai trazer para todos nós várias lições. A maior delas é que Jacó vai ter a oportunidade de fazer um recomeço. Não sei como foi que você virou o ano de 2019 para 2020. Eu tenho conversado com pessoas que simplesmente aceitaram a mudança do calendário e não trouxeram para este tempo nenhuma perspectiva de mudança. Já pensou? Eu gosto de fazer duas perguntas às pessoas que conversam comigo. Quando alguém vem, né, tem um jovem que veio conversar comigo aqui, está aqui sentado na primeira cadeira, eu fiz uma pergunta para ele, qual é o seu sonho? Eu gosto de perguntar isso para as pessoas, qual é o seu sonho? Mas não é uma pergunta genérica. É porque às vezes a pessoa diz assim para mim, pastor, eu queria trabalhar no ministério tal. Eu preciso saber se ela tem um sonho para o ministério tal. Não é verdade? Porque se ela não tiver nenhum tipo de sonho, ela vai matar o ministério. Vai matar o projeto da igreja. Vai matar uma visão que de repente nós temos e ela não conseguiu trazer na sua essência de vida. A segunda pergunta é uma pergunta prática. Faço em todas as situações em que eu me envolvo. Na minha família, nos ministérios, eu sempre estou perguntando para as pessoas o seguinte, quais são os planos? Ou seja, você precisa ter sonhos e precisa ter planos. Se você chegou a este dia do mês, do ano, e você ainda não estava nem sonhando e nem planejando nada, alguma coisa está acontecendo de errado na sua história, na sua vida. Se tem alguém aqui nesta noite que entrou aqui sem essas duas condições ativas na sua mente, na sua vida, você precisa sair daqui hoje cheio de sonhos e cheio de planos. Isso é muito sério. A vida das pessoas fica amarrada
E a Bíblia diz que quando nós estamos com a vida amarrada, o que acontece? Alguém vai colocar sobre nós um jugo. Pode ser um jugo de opressão. Pode ser um jugo de dominação. Pode ser um jugo de maldição. E aí você fica se perguntando por que as coisas não acontecem para você. Porque alguma realidade espiritual se instalou na sua vida, na sua história, e lhe paralisou de todo, ou de toda. Retirar isso é o problema. Porque como é que a pessoa, se ela tem dificuldade de dizer que o problema é ela, e ainda dizer assim, olha, sabe o que está acontecendo comigo? Eu tenho um problema espiritual. Eu nunca vi uma pessoa dizer, você já viu? Eu sou pastor há 32 anos, nunca encontrei um que dissesse assim para mim, pastor, sabe qual é o meu problema? É espiritual, tem uma realidade oprimindo a minha vida espiritualmente. Eu nunca ouvi isso de ninguém. E nós sabemos que é. Um dia os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, nós não conseguimos expulsar o demônio que está naquele corpo. O demônio riu da cara dos discípulos. Zombou dos discípulos. Disse assim, quem são vocês? Vocês não são nada. Jesus olhou e disse assim, olha, esta casta só sai com jejum e oração. Ele expulsou o demônio e acabou. Havia uma realidade que não estava ao alcance daqueles simples discípulos, mesmo empoderados por Jesus. Então eu queria nesta noite falar para você aqui, ó, este é um tempo de recomeço. Quem sabe você vai recomeçar. E eu quero dar, à luz da Bíblia, algumas opções para você. À luz da história de Jacó. É você pegar, é o título da minha mensagem, o improvável e transformar em bênção. Eu tenho trabalhado ao longo do tempo com essas condições de bênçãos. Por exemplo, nós pensamos que a bênção é somente aquele prêmio, não é? Que Deus vem e joga na sua vida. Preciso de um emprego novo, abriu uma porta de emprego. Preciso de uma cura, curou. O que mais? Preciso de melhorar o meu salário, ganhou um aumento. E nós vamos contabilizando isso aí como sendo os modelos de bênçãos que nós conhecemos. Mas sabe o que eu aprendi ao longo da minha vida? Eu aprendi que você pode fazer a bênção se materializar de forma prática na sua vivência diária. E isso apareceu no texto que lemos nesta noite. Vamos pensar exatamente como foi o título que eu lancei aqui no início da mensagem. Recomece, transformando o improvável em bênçãos. Primeiro, olha só. Em tempos difíceis, aprenda a descansar em Deus. Está aí o verso 11. Capítulo 28, verso 11. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e fez o quê? Um travesseiro. O poeta brasileiro escreveu um texto, uma poesia, dizendo que só tinha uma pedra no meio do caminho. Para muita gente, a vida é assim, olha, eu estava indo muito bem até que surgiu uma pedra. E aquela pedra desnorteou a pessoa por completo. A pedra simboliza um problema, uma situação que você não esperava. Que surgiu, passou a exigir de você, e você não soube vencer aquele obstáculo. Jacó chega a esse lugar, extremamente cansado,
encontra não uma, várias pedras. O que era o improvável, ele vai pegar, colocar ali e fazer daquilo ali um travesseiro. Na verdade, eu não estou trabalhando a figura de ele chegar e dormir. Eu estou usando a figura de que ele chegou e descansou em Deus. Nós não sabemos. Especialmente quando a ansiedade toma conta da nossa vida, da nossa história. Para mim, ansiedade é você querer antecipar o futuro. Não é essa a melhor definição de ansiedade? O rio vai correr normalmente, a terra vai girar normalmente, as estações do ano vão acontecer normalmente. Por que que eu preciso querer antecipar o futuro? Aí o meu coração se enche de ansiedade. Aí eu começo a ir em circunstâncias mentais, emocionais, que vão me tirar energia, saúde, foco, e eu não descanso em Deus. Primeira lição que Jacó vai nos ensinar, ele simplesmente deitou e descansou. Como é que está o seu coração nesta noite aqui? Cheio de ansiedade, cheio de expectativas que apertam o seu pensamento e tiram a sua concentração. E você não consegue dominar. A história da visão da escada de Jacó, para mim, primeiro traz esta lição. Aprenda a descansar em Deus. Uma certa vez, eu estava lá nos Estados Unidos, tem um amigo lá que trabalha com computadores. E ele disse assim para mim, ô Washington, coincidentemente um tempo muito frio, né, isso já tem alguns anos, não foi agora nessa viagem. Ele disse assim, eu vou passar na casa da sua irmã 3 horas da manhã para a gente ir fazer uns trabalhos na rua, um trabalho que eu faço da minha profissão. Tá bom? Bom. Passou lá 3 horas da madrugada, fomos em alguns lugares onde ele tinha programas de computador, visitamos algumas empresas onde ele instalou softwares de gerência. E aí diz ele que, uma certa vez, um empresário brasileiro fez um convite para ele vir trabalhar no Brasil. E ele me conta nessa história de madrugada, lá dentro de um espaço onde nós estávamos. Aí ele disse assim, a pessoa queria que eu fosse trabalhar no Brasil. E ele disse assim, me faça a proposta de salário para eu ir. E a pessoa, o empresário brasileiro, fez a proposta de trabalho para ele vir, deu um valor, né? Não preciso dizer aqui qual foi o valor, mas foi um valor muito significativo, que muitos, não somente nós aqui do Brasil, mas pessoas do mundo inteiro gostariam de ter um salário base no valor que ele citou, em dólar. E ele virou para o empresário brasileiro e disse assim, cara, isso aí eu ganho para dormir. Você entendeu? Ele disse assim, dormindo eu ganho isso. Aí ele disse assim, Deus tem me abençoado tanto. Aí ele disse assim, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora me dá mais do que o que ele me ofereceu. Aprenda a descansar em Deus. É a lição número 1 do texto. Jacó pegou uma pedra e dormiu. Segundo, olha o texto aí comigo. Verso de número 12. É uma palavra simples que já foi cantada aqui. Deitou e dormiu. O verso 12 diz assim, e sonhou. Olha que bonito. Nós falamos tanto de sonho.
O meu enunciado é assim, ó, transforme a circunstância em sonho. Transforme a circunstância em sonho. Já contei essa história aqui algumas vezes, não vou repeti-la. Mas só um exemplo. Da última vez que nós fizemos uma investida aqui na igreja para dar uma reforma no patrimônio, 2017, para ser mais exato. Foi tão interessante porque foi um momento em que o país estava passando uma turbulência tão grande de mudança, de governo, de impeachment, de inflação, de crise. Nós estávamos, todos nós aqui, numa situação muito delicada. E precisávamos fazer um trabalho de reorganização dos espaços. E o tema era, nós não temos dinheiro para fazer. Nós não temos. Vou contar para você um segredo que eu nunca contei. Na tarde que eu ouvi isso, eu saí daqui, um dia quente igual estava hoje, fui para minha casa. Quando eu entrei lá no meio da tarde, a minha empregada disse assim, pastor, está tudo bem? Eu disse assim, está tudo bem. Eu liguei o ar-condicionado na temperatura mais baixa, no meio da tarde, entrei debaixo do cobertor e fiquei ali. Eu disse, Senhor, eu preciso de uma luz. Naquele momento foi como se eu tivesse ouvido uma voz dizer assim para mim, leia o livro de Neemias. E os irmãos que estão aqui sabem como é que a história andou. Eu fiquei ali 5 minutos. Em 5 minutos, Deus me deu uma orientação que nos levou a mexer em tudo isso aqui, num tempo em que nós não tínhamos dinheiro para fazer. Transforme a circunstância em sonho. Transforme o momento da sua vida em oportunidade. Transforme o problema que você está vivendo em situação de mudança para você. É não se entregar, é não desistir. É deixar que Deus seja Deus, porque você vai descansar em Deus e vai sonhar o que Deus tem para você. Eu quero que os meus sonhos sejam sonhos de Deus. É o contrário. Eu preciso que Deus ponha os seus sonhos em mim. É o caminho inverso. De repente, muita coisa não acontece na nossa vida por isso. Senhor, que os meus sonhos sejam os teus. Não. Que os sonhos de Deus sejam os meus. Aí sim, as coisas vão acontecer. Foi o que Deus disse a Jacó. Jacó, fica tranquilo. Eu vou multiplicar a tua descendência. Eu estarei com você. Eu vou te dar muitas bênçãos. Deus estava dizendo assim, ó, você agora está sonhando os meus sonhos. Entende? Segunda lição, transforme a circunstância em sonho. E a terceira e última que eu quero destacar aqui, está aí no texto, verso de número 18 e 19. Então levantou-se de manhã, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e fez o quê? Um altar. Sonhou, mudou a circunstância, fez um altar. Jacó vem pelo caminho da adoração. Certa vez, uma senhora, ela já era um pouco idosa, tomou uma decisão na igreja. E foi uma situação assim, interessante, porque ela vinha de uma religião que tinha muitas imagens na sua casa, imagens variadas, de santos, de animais, de figuras, uma casa cheia de altares. Ela disse assim para mim, queria que o senhor chamasse um grupo da igreja, fosse lá e quebrasse tudo aquilo para mim.
Graças a Deus eu nunca fui impulsivo. Eu sou uma pessoa intuitiva, mas impulsivo nunca fui. Disse, não, vamos fazer um negócio. Eu vou levar um grupo da igreja. Levei 3 jovens comigo. Mas nós não vamos chegar lá e quebrar as coisas da sua casa. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos lhe ajudar a tirar as coisas e a senhora é responsável por dar fim naquilo que a senhora queira fazer. Nós vamos respeitar a sua realidade, a sua origem. Tá bom. E assim foi. Mas sabe o que aconteceu? Tiramos muita coisa. Amontoamos lá do lado de fora. Mas tinha uma espécie de um nicho na varanda. Olha que história. Fechado. 2 portinhas, tipo porta de armário, e tinha 2 imagens lá dentro. Quando nós nos aproximamos daquele espaço, ela disse assim, isso aí não. Olha, se nós fôssemos quebrando, ia dar tudo errado. E deu. Eu disse assim, mas por que não? Porque isso aqui pertenceu à minha avó, foi ela que colocou isso aqui e eu gostaria que ficasse. Eu disse assim, então as coisas não funcionam. A senhora não tem o seu coração integralmente rendido a Deus. A senhora tem altares a outros deuses. Não é verdade? A decisão dela foi uma decisão parcial. E ela não teve condição de levar a efeito a sua decisão, porque ela precisava perpetuar aquele altar que era uma espécie de joia da sua família. Jacó fez o contrário. Ele pegou uma pedra, fez um altar, derramou azeite em cima dela e adorou ao Senhor e disse assim, este lugar é a porta do céu. Quais são os altares que estão na sua vida hoje? O que impede que a sua adoração seja completa? O que divide o seu coração, a ponto de você ter dificuldade de dar o seu dízimo na igreja? Participar de uma célula, do ministério, enfim, alguma coisa está dividindo a nossa vida. E eu chamo isso de construir um altar a uma outra entidade. É verdade. Se eu não consigo colocar Deus em primeiro lugar, esse coração está dividido. Como é que nós vamos terminar? Olha só, eu quero fazer as seguintes sugestões para você. Para viver hoje. O crente nunca está só. Naquele local, dentro de uma situação tão difícil, foi o lugar onde Jacó foi mais abençoado. Não é verdade? Para pensar, de repente você está vivendo uma situação difícil hoje, de muitos apertos, de muitas exigências. Quem sabe será nessa circunstância que você vai receber as maiores bênçãos na sua vida. Quem sabe? Ele nem esperava. E tudo que ele não esperava aconteceu de bom naquela noite, dentro de uma experiência que ele teve com Deus. Acredite, Deus tem o melhor para você. Segundo, os nossos recomeços sempre estão nos planos de Deus. Aquela pessoa que diz assim, pastor, eu desisti, isso não é para mim. O que é que Deus espera de mim? É só você ler a história de Pedro. Negou a Cristo por 3 vezes, o galo cantou, cumpriu a palavra de Jesus, ele olha para Jesus, Jesus dá aquele olhar que destruiu tudo. Depois da ressurreição, Jesus diz assim, olha, chamem os meus discípulos e Pedro.
Eu preciso dele. E Pedro se transforma num dos maiores líderes que a história conheceu. Pedro era um homem tão poderoso, que diz o livro de Atos que as pessoas colocavam os enfermos nas ruas para que a sombra de Pedro passasse sobre eles. Amém? Já pensou? Pedro está vindo lá, traz aí o enfermo. Vamos colocar aqui para ver se a sombra dele passa em cima desse enfermo para curá-lo. Esse é o cara que negou Cristo 3 vezes lá atrás. E que Jesus fez dele um gigante na fé. Um dos maiores líderes que a história conheceu. Deus está sempre interessado nos nossos recomeços. Por último, não perca a presença de Deus nos momentos de provação. A coisa mais fácil é nós nos afastarmos de Deus nos momentos de provação. Já notou isso? Feche os seus olhos e lembra de pessoas que se afastaram da igreja, da comunhão com Deus, nos momentos de quê? Difíceis. Nos momentos difíceis. Quando elas mais deveriam buscar, elas se afastaram nos momentos de provação. E essa história nos mostra que no momento de provação, a presença de Deus precisa ser sentida. Levantou-se Jacó do seu sono e disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ele não sabia que Deus estava ali, e Deus estava fazendo a mudança que ele tanto precisava. Deixa Deus agir. Deixa Deus ser Deus na sua história. Entregue o controle da sua vida nas mãos de Deus. Já viu que o controle é um símbolo de poder. Aquela peça que você controla lá, os canais da sua TV. E às vezes tem tanta gente na casa e um tem o controle na mão. Eu queria ver tal programa, não, mas eu tenho o controle. E às vezes você quer fazer isso e não sente a presença de Deus. Sinta a presença de Deus nos momentos de provação. Deus é o Deus dos recomeços. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos declarar. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna possível. Deus começa a agir. Creia. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz acontecer. Ficou difícil? Ficou impossível? Deus vai agir. Tudo que eu fiz
ter chegado aqui. Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna possível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz. Ele faz um caminho de milagres pelo mar. Nós vamos. Quando que era difícil se torna possível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz. Quando que era difícil se torna possível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz acontecer. O impossível ele faz acontecer, ele transforma o improvável em bênção, aquilo que é comum vira incomum. Esse é o nosso Deus. Quem sabe nesta noite você vai ter a oportunidade de fazer uma decisão, de dizer assim: Senhor, eu quero viver aí um caminho de milagres. Certamente este ano vai ser o ano do infinitamente mais para você. Nós já voltamos com as nossas classes. Quem não fez ou quem quer fazer de novo, domingo 9 horas da manhã. Pastor, quero ser membro da igreja, venha domingo 9 horas da manhã. Quero ser batizado, venha domingo. E nós vamos organizar tudo isso aí ao longo do processo das classes. Celebrando a recuperação, quarta-feira, 19h30, funcionando aqui a todo vapor, ininterruptamente. Inscrições do Ministério Elas para o retiro, que vai ser uma bênção, 14 e 15 de março, estão abertas, você pode fazer isso hoje. Mulheres, querem viver o infinitamente mais? Busque o caminho da bênção. Faz lá a sua inscrição com as irmãs ali na recepção, peguem aí as informações, um preço baratíssimo, e tanta bênção que vai vir desse programa. E nós estamos aí com todos os ministérios funcionando, já na linha daquilo que Deus tem para todos nós. Vamos orar, vamos viver uma semana de bênçãos na presença do nosso Deus. Senhor, que seja esta noite a noite do Teu agir, que a Tua palavra possa provocar em nós a mudança, que nós tenhamos a visão que Jacó teve. Este é o lugar onde o Senhor está, esta é a porta do céu, e nós queremos ver os anjos subindo e descendo sobre a nossa vida, para trazer as Tuas bênçãos sobre nós. Guarda a Tua igreja, cura os enfermos, desperta os que estão desanimados e aviva aqueles que precisam de avivamento no dia de hoje. É a nossa oração
em nome de Jesus. Amém. Juntos somos melhores. Amém? Amém. Amém? Amém. É bem melhor. É bem melhor meu caminhar. Somos meu querido irmão. Somos os membros de um só corpo. O amar e o perdoar tem de estar no coração. Seguindo cabeça que é Cristo. Declare, somos todos um. Somos todos um só corpo do Senhor. Somos todos unidos pelo seu amor. Somos todos um só corpo do Senhor. Somos todos unidos pelo seu amor. É bem melhor meu caminhar contigo. É bem melhor meu caminhar com você, meu querido irmão. Somos os membros de um só corpo. O amar e o perdoar tem de estar no coração. Seguindo cabeça que é Cristo. Somos todos um só corpo do Senhor. Somos todos unidos pelo seu amor. Somos todos um só corpo do Senhor. Somos todos unidos pelo seu amor. Somos todos um só corpo do Senhor. Somos todos unidos pelo... Mais uma vez, só as vozes. Somos todos, juntos somos melhores. Um só corpo do Senhor. Somos todos unidos pelo seu amor. Somos todos um só corpo do Senhor. Somos todos unidos pelo seu amor. Somos todos um só corpo do Senhor.